Olá a todos, dando sequência à nossa catequese sobre a Carta Apostólica Patris Corde do Papa Francisco, peçamos a intercessão de Maria para que abençoe esse nosso momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vimos então, na semana anterior, no sábado anterior, como o Papa Francisco iniciou a carta dizendo: com o coração de pai, assim amou José à Sagrada Família e ao seu filho Jesus. Esse amor de José foi um amor silencioso, um amor, digamos assim, escondido. José não se manifestou, foi justo, nesse sentido de justiça, onde ele sabia qual era o seu devido lugar, pois reconhecia na figura de Jesus, nesse menino que nasceu, por obra e graça do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria, que era ele quem devia aparecer, e não José. Então José, de maneira justa, se pôs no seu lugar. E vimos que hoje, através dessa pandemia, quantas pessoas estão de maneira escondida também fazendo parte dessa história da salvação. Então o Papa cita os enfermeiros, as enfermeiras, os médicos, cita o pessoal da limpeza, cita os profissionais que trabalham no supermercado, cita os policiais, cita os sacerdotes, religiosos e religiosas, que no silêncio, na sua doação, assim a exemplo de José, também dão a vida àqueles que sofrem, principalmente aqueles pelo mal dessa pandemia que estão sendo atingidos. Tantas pessoas hoje perdendo a sua vida, né? E esse número pessoal da saúde, que aí está no recôndito do seu trabalho, muitas vezes ignorado, muitas vezes menosprezado, dando a vida. Cita também aos pais, né, pais e mães, que alentam, que dão ânimo, que ajudam nessa caminhada. Também cita de maneira carinhosa aos professores, juntamente com os pais, se fazem pais desse grupo de jovens, desses alunos que tão necessários são para a sociedade, que tanto necessitam de amor, de carinho, de impulso. Hoje, dando sequência à Carta Apostólica, a primeira parte se intitula Pai Amado. A grandeza de São José consiste no fato de ter sido o esposo de Maria e o pai de Jesus. Como tal, afirma São João Crisóstomo, colocou-se inteiramente ao serviço do plano salvífico. Colocar-se ao serviço do plano de salvação foi uma incumbência a José, que até no primeiro momento pensou em não aceitá-la por não achar-se digno. Falaremos disso no outro momento. Mas ele se sentiu talvez não merecedor desse cargo, mas confiante na palavra do Pai, confiante no sonho que teve com o anjo, colocou-se a serviço. E amar é isso, amar é servir, amar é colocar-se a serviço. Há uma frase dentro da vida religiosa, da vida consagrada e da vida diocesana, que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Então, dentro dessa perspectiva da vida religiosa, aquele que ocupa um cargo, digamos, de maior relevância dentro, por exemplo, de uma ordem religiosa, ou mesmo dentro da nossa realidade de uma paróquia, né, da nossa basílica, aquele que se põe a serviço, que está num cargo, digamos, mais elevado, é o nosso pároco, não é? Padre Maicon, nesse momento, que também passa por essa pandemia, com o coração atrito, ele é o nosso pai espiritual. E ele se põe sempre a serviço, né? Inúmeras vezes, quando passamos pela paróquia, está lá o Padre Maicon servindo. Então, vive para servir. O maior que seja o menor, dizia Cristo. E isso José cumpriu de maneira exemplar. José, nesse primeiro apartado da Carta Apostólica, o Papa diz, ele foi a dobradiça, como comentamos também no sábado anterior,
a dobradiça que fez a ligação entre o patriarcado, né, do Antigo e do Novo Testamento. Podemos até dizer, de maneira não equivocada, que José foi, juntamente à Virgem Maria, o primeiro cristão. Ele que cuidou de Cristo quando menino, quando criança, que ensinou dentro da lei judaica. Foi ele que, digamos, de uma maneira inteira, colocou ao serviço, não é? Então ele foi esse primeiro cristão que confiou que ali estava Cristo, ali estava Deus. E tem todas as características de pai cristão, não é? Ele é o pai amado, ele é o pai que carregou Cristo no colo, mas é o que, de maneira primeira, serviu a esse próprio Cristo. E de que maneira, diz São Paulo VI, em ter feito da sua vida o serviço, um sacrifício ao mistério da encarnação e à conjunta missão redentora, em ter usado da autoridade legal que tinha sobre a Sagrada Família para lhe fazer dom total de si mesmo, da sua vida, do seu trabalho, em ter convertido a sua vocação humana ao amor doméstico, na oblação sobre-humana de si mesmo, do seu coração e de todas as capacidades no amor, colocado ao serviço do Messias, nascido na sua casa. Então vemos que amar é servir. Quem mais ama, mais serve. Ou quem mais serve, mais ama. Essa é uma das funções, então, do pai. O pai é aquele que acolhe, o pai é aquele que dá sustento, o pai é aquele que tem o seu papel dentro da família. Hoje, infelizmente, por esse momento de pós-modernismo, que alguns chamam assim, muitos autores trabalham essa questão da perda das identidades. Hoje se mistura muito a identidade, então na família parece que há uma falta de valor, ademais, essa falta de percepção do meu lugar. Então, temos que entender que o pai tem um lugar pré-definido dentro da família e a mãe também tem o seu lugar dentro da família. Não significa que um seja superior ao outro, nada disso, mas cada um tem uma missão estipulada dentro dessa família. E dentro dessa missão de cada um, ao cuidado do filho, ele tem determinadas funções específicas, tanto do pai quanto da mãe. Isso a gente pode perceber dentro do nosso dia a dia. O pai, de vez em quando, é aquele que tem que ser um pouco mais rígido, mais duro, não é? Tem que saber falar o não. E a mãe é aquela mais acalentadora, mais delicada, aquela que sabe acolher. Então, e essa se faz uma junção, digamos que se faz um complemento o outro dentro dessa missão. E se os dois estão bem alicerçados em Cristo, em Deus, a missão de ambos é direcionar os filhos à vida eterna. Como falei no sábado passado, buscar a felicidade para o filho é aquilo que o pai e a mãe desejam. Mas o que é essa felicidade? Hoje, a felicidade que o mundo nos prega está baseada em 3 critérios: ter, poder e prazer. Então parece que toda a minha liberdade está em buscar sustentar esses critérios dentro de uma falsa ideia de felicidade, onde a pessoa que vai buscando ter coisas que preenchem o seu coração, poder sobre o outro e sobre o domínio da sua própria vida, digamos assim, e o prazer carnal no sentido sexual, no sentido de satisfação das experiências do corpo, comer, beber de maneira demasiado errada, com as paixões desordenadas, como dirão muitos santos. Isso faz com que se perca a identidade e se perca qual é a verdadeira felicidade. E a verdadeira felicidade está em buscar a Deus, em glorificar a Deus. Essa é a missão do ser humano. Vamos falar mais disso no último encontro nosso, quando falarmos do processo de santificação. Mas, em último caso, a nossa análise leva a que a felicidade é a busca da santidade. A santidade é aquilo que nos liberta. Nos liberta da tentação do poder, nos liberta da tentação do prazer e nos liberta da tentação do ter, para mais sermos. José soube então reconhecer
essa missão dele. Então, participou de maneira conjunta na história da salvação, porque aprove a Deus ser assim. Usou da sua autoridade legal que detinha sobre a Sagrada Família, como dom total de si mesmo, da sua vida e do seu trabalho. De maneira legal, foi José quem deu o nome a Jesus, quando o anjo lhe apareceu em sonho e disse: "E porá o nome de Jesus, porque veio a salvar a humanidade." Dar o nome remete ao livro do Gênesis, quando Deus, de certa maneira, apresentou a Adão toda a criação. Adão, lá está escrito, deu nome à criação. Dar nome, teologicamente, não significa que foi passando animal por animal e Adão foi dando nome segundo critérios, né, que ele tinha. Aquilo lá chamar-se-á macaco porque tem... Não. Dar nome a algo é dar posse, é tomar conta. Nomear algo é tomar conta de. Havia uma tradição que aos poucos vai se perdendo, onde antes, quando a pessoa se casava, né, o marido dava o nome à esposa, o sobrenome. Sobre o meu nome te dou esse outro nome, novo nome, no sentido de que agora eu vou cuidar de você, você é o meu bem mais precioso. Para Adão, então, o bem mais precioso que lhe foi dado foi a criação. Deus te deu toda essa criação para você tomar conta. Há uma falsa ecoteologia, chamada assim hoje em dia, que deturpa essa visão, né? Como se dizendo, nós somos uma parte da criação e dentro da criação todos os seres são iguais. Parou-se com aquela visão, digamos, de piramidal, hierárquica, por uma visão mais circular, onde cada um parece que se perdeu, né? Tudo isso faz parte talvez de um plano aí dentro dessa pós-modernidade, de perdermos as referências. Mas a referência ideal é, nós somos seres, digamos, mais perfeitos da criação, pois somos imagem e semelhança de Deus. E cabe a nós cuidar da criação. Cabe aqui a José, dentro dessa história, cuidar de Jesus de maneira legal, dando o seu nome dentro dessa história patriarcal. Jesus tinha que fazer parte da casa de Davi. A palavra casa aqui, também não teremos tempo para meditá-la, mas casa tem uma denominação jurídica, né? Um conjunto de famílias forma uma casa, um conjunto de casas forma uma tribo e assim por diante. Aprove então a José essa doação. Então, o que consiste o amado, o ser amado? Ser amado consiste em servir. José hoje é reconhecido por nós, igreja, como aquele que melhor serviu. Tanto é assim que várias denominações religiosas, de ordens religiosas, famílias religiosas, têm como José o padroeiro. Tantas igrejas dedicadas a ele como santo protetor. E, de maneira muito bonita e muito inteligente, né, os papas dentro desses séculos puseram São José como patrono da igreja, aquele que, como cuidou de Jesus na sua infância, ele é chamado também a cuidar de nós enquanto igreja. Um grande abraço a todos, desejo a todos uma ótima semana, fiquemos na paz do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.